agora a nossa turma tá completa. Você quer um pão, um pouquinho de suco, uma fruta? Uma maçã. Quer uma maçã? A gente estava exatamente falando sobre ela antes de você chegar. Quem a criou? De onde ela surgiu? De onde ela veio? Bom, até onde a gente sabe, ela veio da árvore. Mas quem criou a árvore? Jesus! Jesus, meu querido! A água, o sol, a terra e os animais. Os peixes, as aves. Ah, isso me faz lembrar de uma história. A história da criação de todas as coisas. Esta é a história da criação de todas as coisas. Deus, com seu poder, criou o mundo e tudo que existe. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que Ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que Ele o mundo criou. O dia e a noite, os rios, o sol e o mar, estrelas e planetas, o céu azul e o ar. Primeiro, segundo e o terceiro dia, o quarto, o quinto e então o sexto dia. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que Ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que Ele o mundo criou. Fez flores e florestas, fez peixes e animais, girafas muito enormes, ticos e pardais. Primeiro, segundo e o terceiro dia, o quarto, o quinto e então o sexto dia. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que Ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que Ele o mundo criou. Primeiro dia, a luz e as trevas. Segundo dia, separação das águas. Terceiro dia, a terra, o mar, as árvores, a grama e as verduras do pomar. No quarto dia, estrela, sol, o ar. No quinto dia, os animais do mar, baleias e peixes e tudo que está lá. Então no sexto dia, fez outros animais, macacos, ovelhas e muito, muito mais. E quando terminou, olhou muito bem e viu que tudo era muito bom. Jesus ficou feliz por tudo que fez e os anjos cantaram amém. E os anjos cantaram amém. E os anjos cantaram amém. Amém! Legal, né? Eu gosto muito dessa história. Vocês sabiam que depois que Deus criou o mundo, tudo ficou tão lindo, mas tão lindo, que dava gosto de olhar. Mas não tinha ninguém para morar naquilo tudo. Então Deus teve uma ideia. Ele criou alguém parecido com ele para morar lá. Foi então que surgiu Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Já no final da semana, Jesus pega a água e joga no chão. Ela mistura na terra, fazendo o barro que vai ser Adão. Com suas mãos, Jesus pega o barro e bem devagar começa a moldar o boneco Adão.
nos braços do boneco Adão. Depois Jesus coloca a cabeça, os olhos, a boca, ouvidos, nariz no boneco Adão. Ele então abre a boca e sopra bem forte no nariz de Adão. E um milagre acontece. Adão abre os olhos com muita emoção, e os dois se abraçam e cantam e choram, porque um boneco virou gente grande, e o boneco Adão. Jesus então faz Adão descansar e cria a Eva, a mais linda mulher, a mulher de Adão. Vocês sabem como se chamava o lugar onde Adão e Eva moravam? Jardim do Éden. Éden quer dizer paraíso, lugar perfeito. Mas o jardim já não existe mais. Adão e Eva escolheram ficar longe de Deus. Escolheram o mal. Eu vou explicar. No jardim que Deus fez para Adão e Eva, havia uma árvore chamada de a árvore do bem e do mal. Era uma árvore diferente das outras. Ela ficava no meio do jardim e era a única que Deus havia dito aos dois para não comerem de seu fruto. Deus falou que se eles comessem, eles iriam morrer. Só que numa hora que Adão se afastou, Eva resolveu chegar bem perto da árvore para ver por que essa árvore era tão perigosa. Lá ela se encontrou com uma serpente. E a serpente falava. Ela ficou toda confusa, achando aquilo tão diferente. Nunca tinha visto um bicho falar. Só que ela não sabia que não era a serpente falando, mas sim Satanás, um anjo muito mau que queria que Adão e Eva brigassem com Deus. Quando Eva chegou perto do fruto, ouviu a serpente dizendo: Deus falou que você não podia comer do fruto dessa árvore, senão você morreria. Mas olha aqui, eu como e não acontece nada. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam como Ele, sabendo a diferença entre o bem e o mal. Por isso que Ele não quer que vocês comam. Eva sabia que não deveria comer, mas depois de ver a serpente comendo, resolveu chegar mais perto. Afinal, a serpente comeu e não aconteceu nada com ela. A árvore era linda e o seu fruto maravilhoso. Será que uma mordidinha só ia fazer mal? Parecia tão gostoso. Será que se ela comesse, Adão ia comer também? Enquanto ela pensava, a serpente estava ali, do lado, falando no ouvido dela. E quando Eva menos percebeu, pegou um fruto do pé e deu uma mordida bem forte. Que triste. Deus tinha falado que se ela comesse, ela ia morrer, mas ela preferiu acreditar no anjo mau. Eva saiu dali correndo, com mais uma fruta na mão. Foi até Adão, que quando viu o que Eva tinha feito, ao invés de chamar a Deus, pegou a fruta na mão e comeu também. Daquele dia em diante, eles nunca mais foram felizes. Depois que eles comeram do fruto, saíram correndo para tentar fugir de Deus. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa, mas ao invés de mentir e tentar se esconder, a gente deve sempre dizer a verdade. Deus sempre nos perdoa. Mesmo que as pessoas não nos perdoem, Deus vai sempre estar do nosso lado. Eu acho que vai chover. Eu gosto tanto da chuva, do cheiro das plantas, do perfume das flores. Eu gosto muito da chuva.
Mas teve um momento, uma ocasião, que a chuva não foi muito legal, não. Depois de Adão e Eva, as pessoas que nasceram ficaram muito más. E a maldade chegou num ponto que Deus decidiu destruir toda a terra. Só uma família se salvou, a família de Noé. Essa é a história de Noé, o homem que fez um grande barco para poder escapar da chuva que cobriu toda a terra. Ele e sua família fizeram o que Deus pediu e foram salvos. Noé era um homem bom, que amava muito a Deus. Ele tinha muita fé e fez o que Deus quis. Durante 120 anos viveu pra construir um barco bem grandão, pra poder da chuva fugir. Valeu a pena confiar em Deus, pois Noé sua família salvou. Veio a chuva e transformou o mundo em grande mar. Só Noé que se salvou por ouvir a voz do Senhor. Vieram animais em grupos e casais, macacos e leões e ursos bem grandões. De dois em dois vieram vindo até se completar o grupo de animais que Noé devia salvar. Valeu a pena confiar em Deus, pois Noé sua família salvou. Veio a chuva e transformou o mundo em grande mar. Só Noé que se salvou por ouvir a voz do Senhor. Chuva, chuva cai sem parar. Leva o Noé que vai nas ondas desse mar. A chuva então passou e Deus assim falou: Ei Noé, vem aqui ver o que eu vou fazer. Vou colocar um arco-íris no céu sempre a brilhar, pois eu quero que você nunca deixe de me amar. Foi assim que terminou a história do dilúvio. Deus colocou um arco-íris no céu para mostrar o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Olha, um arco-íris! Toda vez que vocês virem um arco-íris no céu, é o Senhor nos lembrando que Ele nunca mais vai destruir a terra com água. Mas as pessoas que viveram depois do dilúvio não acreditaram muito nisso. Então elas tiveram uma ideia. Vamos construir uma torre muito alta que chegue até o céu. Daí, se Deus mandar um dilúvio de novo, nós não vamos morrer, porque nós vamos subir lá no topo da torre. Deus não gostou nada dessa ideia. E sabe o que Ele fez? Confundiu a língua deles de um jeito que quando um falava, o outro não entendia nada. Por isso, lembre-se sempre: o que Deus promete, Deus cumpre. Uma grande torre foi construída na cidade de Babel. Era muito grande e sua altura era para chegar ao céu. Mas quando Deus olhou para a grande construção, Ele viu que muitos homens eram maus de coração. Babel
grande confusão. Babel, a torre que só deu confusão. Uma grande confusão. Ai! Desobedeceu? Pagou. Mas Abraão obedeceu. Abraão era um homem que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele foi chamado para ir a um lugar distante, onde Deus faria dele uma grande nação. O Senhor prometeu que Abraão seria o pai de todos os que têm fé. Abraão, sai dessa terra já e vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, eu vou lhe abençoar e grande descendência então na terra terá. Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Abraão ao pai obedeceu, seguindo sem temor as direções que Deus deu. Abraão ergueu um lindo altar pra demonstrar sua fé e a bênção do Senhor. Por meio de você eu falarei, e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Canaã. Abraão era um homem respeitado por todos, amado por todos. Era o líder de uma grande nação. Mas uma coisa faltava para Abraão: um filho. Abraão era casado com Sara e Sara não podia ter filhos. Mas depois de muito pedir a Deus, nasceu Isaque. E Abraão o amava mais do que amava a Deus. E nós sabemos que devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida para que todas as outras coisas sejam boas. Então Deus planejou algo para Abraão e Isaque que mudaria para sempre a vida deles. Alguma vez você já esteve numa situação de perigo que não sabia o que fazer? Isaque, filho de Abraão, passou por uma prova assim. Ele foi obediente ao seu pai e também confiou em Deus. E quando tudo parecia perdido, Deus livrou Isaque. No momento difícil da sua vida, confie em Deus. Ele vai ajudar você. Uma história aconteceu, um milagre de amor. Um bebê Deus concedeu a Sara e Abraão. Eles não podiam crer na bondade do Senhor, pois Isaque ali nasceu, prova de amor. Que menino de Deus, quanta fé no Senhor. Mas um dia Deus quis provar que Isaque era fiel. Lá no Monte Moria, ele um sacrifício foi. Quando Isaque obedeceu, Deus lhe socorreu. Deus da morte o livrou e a Isaque abençoou. O Monte Moria desceu e a casa retornou. Que menino de Deus, quanta fé no Senhor. Ele não temeu, confiou, e sua vida então conquistou.
Tá escurecendo. Melhor a gente ir embora. Mas outro dia a gente marca pra poder vir e eu conto mais histórias pra vocês. Tá bom? Vamos ajudar a guardar as coisas? Vamos ajudar. Vamos lá.